no processo de trabalho ele começa de fato muito vago, assim, né? São quase sentimentos e apreensões sobre algumas questões, né? Que começam nessas pinturas, começam nesses desenhos e vão se transformando nesses modelos de realidade, né? E esses modelos vão carregando com eles uma materialidade, né? Que vai chegando pouco a pouco no projeto e vai construindo uma visão cada vez mais específica sobre aquilo que se quer construir, né? Então a materialidade vem para dar conta um pouco dessas emoções, desses sentimentos, dessas visões, né? Dessa ambição, vamos colocar assim. E em alguns momentos a matéria, da forma que é conhecida, não dá conta daquilo. E aí a gente começa a fazer uma série de pesquisas, né, que, muito empíricas, completamente ingênuas em vários momentos, mas que tentam, de alguma forma, traçar nortes possíveis e imagináveis. Então, para nós, hoje, o processo do fazer projeto é algo que é muito... tem um certo tempo, né, que é o tempo desse sentimento se assentar, se transformar em matéria, e essa matéria ser lapidada a ponto de criar uma geometria, uma condição espacial, uma espacialidade, uma atmosfera que responda a todos os anseios, que é inicialmente da comunidade, nosso, do cliente ou qualquer outra questão que se faz pertinente. Os desenhos são menos sobre formas das coisas, né? Ele, o projeto se inicia com uma pesquisa. Portanto, você não sabe onde você vai chegar. E essa é a beleza desse processo. Então, você está aberto para poder chegar em algum outro lugar. Então, você tem uma curiosidade, um sentimento, e você vai investigar isso das formas que são possíveis. E o desenho justamente é impreciso no começo, porque se ele fosse demasiadamente preciso, talvez ele me cegaria para coisas que eu devesse estar vendo. Então é menos sobre desenhar algo e depois ir atrás desse algo que se desenhou, e mais de se entender, entender o outro, entender o contexto, a geografia, né? E a partir desse entendimento que vai acontecendo pouco a pouco, a arquitetura vai se materializando. Ele pode ser completamente específico, mas ele também pode ser muito amplo. E eu acredito que cada projeto é uma oportunidade de se pensar a cultura de uma forma mais ampla, de uma possibilidade de se pensar a natureza de uma forma mais ampla e da nossa relação nisso, né, como intermediador de todas essas complexidades que a gente vive. Primordialmente, a gente, né, é um país tropical. Então, o desenho da sombra é algo que é fundamental para a gente ocupar o território nacional com um pouco mais de conforto, né? Então, desenhar a sombra, que está, para mim, lindamente, acontece lindamente nas ocas, né, no qual a sombra tem peso a ponto de dividir funcionalmente uma casa sem paredes, que já é algo já completamente extraordinário de se refletir, né, como a sombra consegue fazer isso. Obviamente, você também pode olhar para a arquitetura vernacular japonesa. Mas, na nossa condição, é aquilo que se tem que fazer como primordial, né? Você vai na praia e você põe um guarda-sol, e você está protegido. Então, esse ato quase daquele que chega, né? Então, acho que isso é fundamental. E é fundamental não só para aquele que vai ocupar esse espaço depois, mas também é fundamental para aquele que vai trabalhar naquele espaço. Porque a partir do momento que você, né, construiu essa cobertura, construiu essa sombra, e todo mundo trabalha na sombra, a produtividade aumenta, bem-estar aumenta e tudo aumenta, né? Então, pensar a arquitetura e a obra por meio de um olhar um pouco mais amplo me agrada muito. E obviamente que a partir do momento que se desenhou essa estrutura, essa cobertura, se a potencialidade do espaço já está lá, é algo magnífico. E acho que isso está completamente conectado com a nossa história da arquitetura
cinema brasileiro. A primeira experiência que eu tive mais impactante foi quando eu fiz as coberturas no Xingu, né? E eu passei uma semana na comunidade de Sede, que está dentro do Parque Indígena do Xingu, dormindo numa oca. E quando você entra numa oca, né, tem um peso, um espaço, a tectônica, tudo é muito interessante assim, para aquele que é interessado, né? E, e eu fiquei completamente abismado, porque você, obviamente, pendura sua rede nos cantos e a noção de privacidade acontece por causa da sombra. Você tem uma entrada onde a luz, né, lava o centro da oca e é onde se come, é onde a área comum que você conversa e você vai dormir nas laterais. E para mim pensar numa obra como essa, que não tem nenhuma, na escala que não tem nenhuma divisão e é possível fazer uma repartição do espaço simplesmente pelo peso da sombra, eu acho que é algo genial, porque é construir o máximo com o mínimo, né? É importante ressaltar que não tem, no meu entender, nenhuma arquitetura que não seja colaborativa, né, ou participativa, vamos dizer assim. Obviamente que você pode abrir mais ou menos essa participação e depende, obviamente, de projeto caso a caso. Acho que esses dois projetos que você citou têm, primeiro, uma vontade muito grande de se aproximar do lugar, não tanto com um olhar estrangeiro, né, mas que isso sempre vai acontecer, né? E você está sempre colocando uma crítica sobre isso. Então, o objetivo desses projetos foi de criar um diálogo que fizesse possível entender melhor o contexto, né? E eles criar uma relação pessoal com a comunidade e também aumentar uma relação de pertencimento deles para com o projeto, né? Para que não fosse simplesmente mais um projeto que chegasse lá e fosse implantado. Então, esse processo de trabalho mais participativo, que enfim, isso é muito mais antigo do que esses projetos na história da arquitetura brasileira, e de fora também, mas o objetivo nesses casos era isso, era se aproximar da comunidade, entender pelo olhar deles e não só pelo nosso olhar, e possibilitar um engajamento maior deles com o projeto. É muito fácil ter uma resistência de alguém que vem de fora para fazer algo ali, ainda mais em comunidades que foram fragilizadas ou foram violentadas por muitos anos, né? Nesses dois casos, que são formas de trabalhar muito diferentes, uma era com uma fundação, com a Fundação Bradesco, e outra era com a Fundação Iratapuru, que é uma fundação muito mais jovem do que a Fundação Bradesco. Mas, nessas duas situações, o que é importante de comentar é que as lideranças eram muito claras e muito fortes. Então, a partir do momento que a comunidade está também organizada, o diálogo é muito mais fácil, porque ele está canalizado numa estrutura que já existe, né? Então, tem horas que você se abre para a comunidade, né, para a comunidade como um todo, mas tem horas que você está tratando num comitê que é menor, né? Então, isso facilita a compreensão de alguns assuntos e de outros, né? Então, a resistência sempre existe, acho que é normal, mas a partir do momento que você respeita, no meu entender, a partir do momento que você respeita o outro, respeita o conhecimento do outro, esse respeito também acaba voltando para você, né? Então, e a forma que a gente coloca, a forma que a gente faz, é de uma conversa, né? E não de uma imposição. Eu acho que a partir daí o projeto nasce de uma forma muito mais sólida. Qualquer projeto, né, que a gente vai fazer, no final a gente está trabalhando com a matéria, a refação dessa matéria, a transformação de estado, qualquer coisa do tipo. Então, é fundamental olhar para o que se tem como dado, né, quais são as pré-existências do projeto. Esse projeto de Bodoquena tinha uma pré-existência completamente consolidada, né, que criava uma paisagem, né, naquele local, na qual as crianças já tinham uma relação. Então, o trabalho foi quase de fazer uma
uma escavação, um levantamento desse edifício existente, não no sentido somente da condição do edifício, mas sim de tentar entender quais eram as medidas existentes para que a gente conseguisse pensar um sistema de medidas desse edifício e, a partir desse sistema de medidas, elaborasse um projeto que tanto respeitasse algumas proporções que a gente achava fundamental, mas que também viabilizasse a execução de um pensamento, de uma estrutura, de uma obra pré-fabricada naquela condição. Olhar para essa relação interior-exterior de uma forma menos rigorosa, vem dessa herança tão potente que a gente tem da arquitetura moderna brasileira. No entanto, também me interessa muito a construção de um elemento na paisagem que seja um elemento com uma presença um pouco mais delicada. E a partir do momento que você começa a pensar sobre essa delicadeza na qual esse objeto deve existir na paisagem, porque estamos sempre construindo a paisagem, né, criando essas relações entre natureza e cultura, né, enfim, com a cidade, eu acredito que a partir do momento que você faz essa relação mais delicada, mais tênue e mais ambígua, você possibilita que esse objeto pare de existir como um simples objeto na paisagem, e sim que ele esteja mais inserido nessa paisagem através de um diálogo. E eu acho isso muito mais delicado e respeitoso para com todo mundo. Hoje, na nossa prática, ela é algo que é completamente fundante, assim, né? Então, por mais que a gente vai fazer um edifício, né, de habitação, por exemplo, como a gente está fazendo agora, a partir do momento que você escava para fazer subsolo, o que você faz com toda aquela terra? É uma matéria que está lá, tem toda uma relação geográfica. Por que não reutilizar isso de uma outra forma? E pensar processos que se faça possível a reutilização dessa matéria. Então, o olhar da sustentabilidade está obviamente relacionado ao que é arquitetura, mas também tem uma visão sustentável econômica de todo o edifício, porque quanto mais barato for o edifício, no final melhor é, porque menos consumo de energia você vai ter, né? Menos consumo financeiro, e no final, dinheiro é tempo de vida de pessoas. É uma questão de sustentabilidade. Porque, né, o tempo de se fazer as coisas é um tempo que não é curto, né? Assim. Então, a partir do momento que se consegue unir essas pesquisas, dos dois lados isso ganha. Né? Então, a pesquisa ganha corpo, o meu conhecimento no tema ganha corpo, logo consigo ensinar melhor. Né? E logo consigo praticar melhor. Né? Então, eu tenho uma visão que é menos separatista dessas coisas, né? E mais que eu estou constantemente aprendendo. Né? Logo, aprendo com os alunos, aprendo no estúdio, e esse aprendizado pode transitar de uma forma mais horizontal e menos vertical.